do Oeste. Então, essa interação aqui na região dos órgãos, das diversas agências federais e estaduais no combate a ilícitos ambientais é bem intensa, o que facilitou muito, né, e tem facilitado muito essa rapidez na resposta, principalmente aqui na região. Ellen Paiva, do SBT. Boa tarde, ministro. Sou a Ellen. Eu só queria que gostaria que o senhor puder acrescentar, então, aí um pouquinho mais da pergunta do meu colega. Como mencionado, primeira vez. O senhor acredita que o que de fato pode ter chego a essa proporção, ainda mais internacional, que nos últimos anos eu nunca tinha ouvido falar tanto como fora esse ano? O senhor acredita que pode ser para afetar, então, o governo Bolsonaro? Olha, eu não gostaria de alguns aprofundamentos aí de questões políticas. No meu caso é o GLO, que defesa, os órgãos que integram a gente, mas vocês viram a série histórica. Normalmente acontece numa época de seca, né, que é julho, agosto, setembro. Mas somando o ano, esse ano com certeza vai ficar numa média, ou uma média baixa. Nós vimos ali 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, foi lá em cima. Foi 2 vezes mais, talvez, que vai acontecer esse ano. Quer dizer, agora que realmente acontece todo ano, realmente acontece. Né? A Amazônia Legal é uma área muito grande, não é só... depois o NARD entra mais em considerações aí um pouco, também o Volker, se quiser. A Amazônia Legal não é só floresta nativa. Nós temos o campus amazônico aqui, né? Que é muito mais fácil. O que nós presenciamos ontem aí, de ilegal, hoje, sobrevoando? O que aconteceu foi debelado já, mas podia estar aumentando. Está arrefecido isso aí. Ilegalmente eles fazem, na época da chuva, a queima da floresta que tem, pouca, porque é campos, faz, aí cai a serra para fazer o quê? Fazer pasto. E chega na época da seca, eles queimam aquelas árvores que eles derrubaram para realmente virar um pasto. Isso é ilegal, isso eles fazem através do incêndio, do fogo. Né? Então tem que combater, porque às vezes contamina outras áreas e acontece o que está acontecendo. Isso é ilegal. Os órgãos o Brasil é muito grande, muito grande. E a Amazônia Legal, você vê ali que o norte do Amazonas, né, em Roraima, né, o próprio estado do Amazonas, você não tem foco, não tem nem fonte de calor. Né? O que foi feito internacionalmente, aí tem várias leituras. Eu gostaria muito de falar a minha aqui, né? Mas eu vou me preservar um pouquinho. Sobre isso aí, alguém Volker, tem alguma coisa aí? O Nadi? Acho que eu respondi você, né? Tá bom? Tá bom, Hélio? Nádia Pontes, da DW. Não? Nádia Pontes? Nádia? Não? Não. Então, Alberto Armenderich, de La Nación, Argentina. Boa tarde, ministro. Queria lhe perguntar, primeiro, não fica claro, desculpe a minha ignorância, mas não fica nada claro de quanto é a diminuição dos focos de incêndio. Tem números concretos? Já há uma semana que as Forças Armadas têm o controle total da operação, então tem números concretos, com porcentagens que possam falar, ok, sim, diminuíram 20, 30, o que seja por cento. Segunda pergunta, muita ajuda internacional tem sido oferecida nos últimos 10 dias. Até agora, pelo que entendo, nada da ajuda internacional está sendo utilizada aqui no Brasil. Então, por que essa negativa a utilizar a ajuda internacional? Tem que ver com o risco de internacionalizar a Amazônia? Obrigado. Alberto, né? Alberto, a gente está trabalhando com a pior hipótese, com os pontos de calor. Os pontos de calor podem se transformar em focos de incêndio. Quem está com esse levantamento são as equipes de campo. As equipes de campo reportam para a gente. Eu reportei para você agora. Essa minha visita, eles debelaram 14 incêndios.
nesse ponto. Tudo isso aí é centralizado em Brasília. Então, no levantamento de ontem, eu ainda não tenho para te fornecer isso. Agora, a gente levanta pelo satélite o ponto de calor, é onde o planejamento do Brigadeiro Botelho, do General Nardi, do General Paulo Sérgio, da Amazônia do Norte, fazem as suas operações, montam as suas bases, e as suas bases vão verificar em loco se aquele ponto de calor é um incêndio. Então, é isso que tem. A gente vai pela pior hipótese, aonde aquela marca vermelha está mais acentuada. A gente vai em cima daquilo ali, né? Em relação, qual é a segunda parte, Alberto, da pergunta? Ajuda internacional. O Brigadeiro Botelho vai fazer um balanço da ajuda internacional de agora. Senhores, boa tarde. Alberto, La Nación. Alberto, a ajuda internacional, inicialmente, alguns países se prontificaram a apoiar a Operação Verde Brasil. Esses países foram identificados e nós, dentro da estrutura do nosso Centro de Operações Conjuntas do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, nós recebemos essas ofertas e nós já estamos agora realmente delineando qual é o tipo de oferta que está sendo oferecida. Então, nós fizemos um link entre o nosso Centro de Operações Conjuntas e a Agência Brasileira de Cooperação vinculada ao Ministério das Relações Exteriores. O Ministério das Relações Exteriores, por intermédio da ABC, faz a coordenação com a Embaixada dos países ofertantes e identifica, por intermédio de um questionário, quais são as ofertas que eles estão oferecendo. Ofertas essas que nós vamos demandar no momento necessário. Eu não posso atender determinada oferta, aceitar e a oferta ficar aqui de maneira um equipamento, um material, uma equipe de brigadistas ociosos aguardando o momento correto. Tudo isso tem um custo envolvido. Então, nós já temos 4 países que nós já estabelecemos o ponto de contato, nós já estabelecemos e estamos identificando quais são as ofertas que eles estão oferecendo, inicialmente o Chile. O Chile tem 2 aeronaves, tipos que têm a capacidade de 3.000 litros, aeronave tipo Ipanema, que a gente chama, uma delas é um M18, outra é um AT-802. São aeronaves que eles ofereceram, nós vamos aceitar sim, estamos nos trâmites legais para ingresso dos aviões, a capacidade dele, onde será abastecimento, onde eles terão o seu pernoite, todo o apoio para a condução da operação. Inicialmente, nós estamos identificando aonde eles vão ficar. Você vai ficar em Rondônia ou vai participar do nosso ataque lá no outro Comando Conjunto do Norte, em Cachimbo, que talvez não seja a nossa base de concentração estratégica de meios. Outro país foi Equador. Também já estabelecemos as capacidades que o Equador está oferecendo. Em termos de brigadistas, seriam 30 brigadistas. Então, nós também temos que identificar a demanda de nós vamos trazer o não brigadista. Por quê? Porque nós temos aqui nessa sala, tem o Corpo de Bombeiro, tem a Polícia Militar, tem o ICMBio, tem o IBAMA, tem as Forças Armadas, estão formando, capacitando brigadistas para que atenda essa demanda. Então, no momento certo, nós vamos pedir, se houver necessidade, para nós fazemos o combate ao incêndio. Israel também, inicialmente, já ofereceu, já fizemos o contato com Israel, via embaixada, via adido nosso em Israel. Ele ofereceu um produto chamado retardante, que tem uma característica de atacar melhor o fogo. Essa demanda eles colocaram na pauta, depois retiraram, agora estão colocando outras demandas que nós estamos no curso de uma negociação para saber efetivamente qual é a demanda, qual é a oferta que Israel vai fazer. E os Estados Unidos? Também já fizemos contato, estabelecemos com a embaixada, via adido, o oficial de ligação americano lá em Brasília, de maneira que qual é o tipo de oferta? São aeronaves cisternas, que ele tem aeronaves grandes. Aeronaves grandes, essa de cisterna com capacidade maior que 630, que são 12.000 litros de ataque, que a gente fala, mas eles têm capacidade maior, mas nós temos que identificar uma capacidade maior. Se eu lançar água lá de cima, tem que saber se a região é habitada, que tipo de fogo que é, que tipo de trilha que nós vamos atacar e combater em termos de incêndio. Então, são todas essas, nós temos que analisar antes de pedir. Depois que ele decolar, pousar aqui, eu tenho que empregar de uma maneira efetiva. Eles também, nós demandarmos capacidade de transporte logístico, os americanos também ofereceram aeronaves até 70 lugares de transporte aéreo logístico. E aí nós também estamos em fase de negociação. O mais efetivo agora, neste momento, é o Chile, que nós já demandamos a ele, que vamos sim requerer as 2 aeronaves que eles estão ofertando, capacidade para 3.000 litros cada um, aeronave tipo Ipanema. É só isso. Muito obrigado.
Porque outros países estão oferecendo, mas nós estamos, um a um, nós estamos identificando, conversando via o nosso Ministério das Relações Exteriores. A Argentina, sim, já fez uma oferta, o próprio chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas da Argentina, o general Souza, já fez contato comigo pessoalmente e já ofereceu. Porém, nós estamos, um a um, cada uma dessas ofertas, nós estamos identificando qual vai ser o momento certo de utilizar. Muito obrigado. Vamos lá que eu tenho que ir. Sim, senhor. Dada a exiguidade do tempo, eu vou intercalar com as TVs que tem necessidade de edição depois e a gente vai progredindo até o deadline do nosso ministro. Jéssica Olinda, da TV Record. Boa tarde a todos, boa tarde, ministro. Observando todo o cenário, os prejuízos causados à nossa Amazônia, o senhor imagina que as medidas de repressão precisam ser mais rigorosas? É necessário rever isso ou não seria o caso? Jéssica, eu gosto de responder as coisas, né? Mas eu estou um pouco mais afeto ao GLO meu aqui, Forças Armadas. Né? O governo realmente, eu estava olhando de fora, eu vi o governo agir muito rápido. Né? Lógico que teve a notícia internacional disso aí, mas o governo na quinta-feira fez a primeira reunião à noite, mandou verificar como estava a situação, nos reunimos na sexta-feira, foi editado um GLO na sexta-feira à noite, nós no sábado estávamos em campo, num GLO que nunca aconteceu, nunca vi. Olha que nós temos até agora 185 missões de GLO. Nós ficamos mais de 8.500 dias em operações de GLO. E mais essa aqui agora. Então eu dei uma resposta rápida aí. Agora, aproveitar isso aí também, as experiências dos nossos aí, o general Nardi, né? Tem uma expertise. Nós aí demos prioridade à Amazônia. Deixa eu aproveitar um ganchinho você aí, Jéssica. Nós passamos em pouco tempo, em 10 anos, o general Baixo comandou aqui, nós passamos aí entre as forças aí de 10 mil, 15 mil homens, nós temos na Amazônia Legal 45 mil homens. Né? Nós demos prioridade à Amazônia, nós estamos com os pelotões de fronteira, nós estamos fazendo refrão. Você mostrou quantos refrão você fez? Refrão é reconhecimento de fronteira. São operações normais. É dia e noite, pelotões de fronteira, são tenente, sargento novo, vem, se instala no pelotão, passa 2 anos e não tem shopping, não tem cinema, não tem nada. Então, mas, ministro, eu me refiro às pessoas que cometem esses erros. Pois você vê com uma ação mais efetiva. A tua pergunta me dá um leque de resposta que eu não estou com tempo para isso. Mas só a presença nossa, dando mais suporte às outras agências responsáveis, teve um poder de dissuasório muito grande. Muito grande. Né? E a gente, em poucos dias, debelar 14 focos de incêndio e multa em vários. Quer dizer, o prejuízo para os bandidos de 900 milhões só nessa área, 90 milhões só nessa área aqui. Quer dizer, mas os órgãos estão sempre presentes. Talvez não tenha a estrutura ideal, né? Mas estão presentes aí. Tá bom, Jéssica? Maríndia Moura, da Rede Amazônica. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. Maríndia, aqui, Rede Amazônica. Ministro, eu sei da sua pressa, a gente também, como a já falou, a gente tem que editar material. A gente queria saber o seguinte, o senhor já falou em redução, né, de foco armadas. Eu queria saber se a gente tem números disso. Reduziu em quanto % nesses dias? Porque aqui em Rondônia, por exemplo, que a gente sabe, o Exército assumiu segunda-feira, né? A operação Jequitibá começou no sábado e o Exército assumiu segunda-feira. Então, hoje, 5º dia. O senhor tem esses dados? Não, ainda não tem completamente com precisão. Né? Eu estou percorrendo hoje aqui o Comando Militar do Norte, numa base pequena não, mas numa zona de ação que chama numa área aqui em Rondônia, com responsabilidade no Acre, né, Lima? Também aqui. E como notícia para vocês também, na segunda e na terça-feira, 8 ministros e mais secretário-geral, etc., vão fazer uma viagem
Nós vamos ver em loco os dados, né, lá do Comando Militar do Norte. Nós vamos segunda-feira para Belém e na terça-feira para Manaus. Né? Então nós vamos realmente aí, com mais de uma semana, um pouquinho, ver o que realmente foi feito. Nós estamos há pouco tempo, como você mesmo disse aí, né? Estamos há pouco tempo. Então vamos aproveitar também, para convidar a imprensa para esses dias de segunda e de terça-feira. Tá bom? Eu peço mais uma pergunta só, que eu já arrebentei meu tempo aqui, por favor. Rose Zala, da Rusal Kudrich, com a tradução da Gabriela. Thank you very much, Minister. Sorry. Thank you very much, Minister. Okay. So from what I understand from the slideshows and from what you're saying, it looks like we've heard reports of an 80% increase of fires. But what I hear from you saying that the fires are normal, it has happened in the past years and this year is happening. My question is, what's the interest? Why is there an attempt to undermine the scale of the problem? Because we can go outside of town, we are still seeing places where it was burned down. And also I want to get your opinion on what's a way to deal with the root causes, not just operations, to deal with the symptoms. And I apologize if my questions are repeated. Ela vai acabar esquecendo o início. Nós vemos relato de um aumento de 80% de incêndio em relação ao ano passado. Pelo que eu ouvi dizer, esse fogo é normal nessa época. Dirigimos e conseguimos ver muitos lugares queimados e locais de incêndio. Por que vocês estão tornando o problema menor do que ele é? O que estão fazendo a respeito? Tá, eu mostrei ali, se comparar, você vai traduzindo depois para ele, se comparar o mês de agosto para o ano passado, o mês de agosto desse ano, em 2019 vai ficar abaixo das piores queimadas que aconteceram. Então esse dado é um pouco real, que está medindo um mês. Nós temos que pegar uma série histórica aí de mais tempo em relação a isso. Vem junto com isso uma das piores secas da região nessa época de julho e agosto. Com isso aí é mais fácil que os pontos de calor se transformem em incêndio, fora os ilícitos, que nós não estamos acobertando isso aí. O governo está iniciando, o governo tem 8 meses, ele está preocupado com o meio ambiente, e a preocupação, a prova disso, foi essa operação muito rápida, e eu tenho certeza que o governo vai aproveitar os ensinamentos dessa queimada, dessa operação nossa, para tomar medidas mais efetivas. Pessoal, eu queria agradecer aí a vocês, desculpe a pressa, mas eu tenho compromissos em Brasília. Aqui eu já estou muito atrasado. A maior pergunta que eu respondo foram as explicações que nós demos nesse início aí. Tá? Agradeço a todos vocês, uma boa tarde.